Deixa eu só mostrar um dado econômico sobre a inflação e depois sobre dois desafios que o governo tem muito além do PAC. Aliás, o PAC vai depender muito disso também. Vamos dar uma olhadinha primeiramente na inflação? Olha, saiu hoje a inflação oficial, o IPCA, a inflação deste mês agora de julho, medida pelo IBGE. 0,12% é acima do que previa o mercado, ou seja, até porque em junho tinha havido uma pequena deflação de 0,08%, ou seja, próximo da estabilidade, mas ainda assim um número negativo. Em julho de 2022, no governo passado, onde houve corte de impostos sobre os combustíveis, sobretudo, você teve, na verdade, 3 meses de deflação, tanto que julho foi de 0,68% a deflação. Dá uma olhadinha, julho, no governo Lula, 0,12% de inflação. Julho de 2022, governo Bolsonaro, deflação de 0,68%. E é importante notar como que o ano passado é que está garantindo esse índice de inflação mais baixo, que permitiu, inclusive, a decisão do Comitê de Política Monetária de cortar meio ponto percentual da taxa básica de juros, a taxa Selic. O acumulado do ano está em 2,99%. Isso quer dizer janeiro a julho deste ano, inteiramente governo Lula. Se a gente pegar os 12 meses, você tem 5 meses do governo Bolsonaro. É um ponto a mais, 3,99%. Ou seja, quem está contribuindo, você está trazendo só um ponto de inflação do ano passado, dos 5 meses do ano passado. E acrescentou outros 3 só nesse atual governo. Ou seja, você não tem um comportamento realmente seguro de que a inflação vai continuar em queda. Até porque você já teve uma pressão. Sabe o que pressionou aqui a inflação? O setor de transportes subiu 1,5%, eu tenho aqui 1,5%, com uma alta importante da gasolina de 4,75%. Importante dizer que a gente trazia essa informação dias atrás aqui, que a Petrobras está segurando os preços, segundo a gente, olhando para a comparação que faz exatamente o setor de importação de petróleos, da Associação Brasileira de Importação de Combustíveis, né, a ABICOM. A Petrobras não está repassando os preços do mercado internacional, e aí você já tem uma pressão que a Petrobras está segurando o preço para tentar segurar a inflação. Mesmo assim, houve essa alta. Esse negócio de usar a Petrobras para segurar a inflação, para poder ter digamos, uma narrativa mais positiva para o governo, não deu certo no passado, não vai dar certo agora. E isso é muito complicado, que gera uma conta lá na frente para quem pagar? Os brasileiros. Bom, esse é o dado de inflação. Agora vamos dar uma olhadinha, porque além dessa inflação, o governo precisa retomar a economia. Está apostando nessa nova versão do PAC que o André Anelli nos trouxe. Mas vamos pegar 2 dados que nós trouxemos recentemente aqui. Esses são os desafios que o governo pode mexer e parece não estar se mexendo para resolver. Primeiramente, que o investimento direto caiu agora no primeiro semestre com o governo Lula em comparação ao primeiro semestre do governo Bolsonaro. Era de 43 bilhões no primeiro semestre do governo Bolsonaro, 43 bilhões e 100 milhões de dólares, e caiu agora para 31 bilhões. Para você ter uma ideia, é uma queda de 26,7%, é menos 11 bilhões. Ou seja, o investidor externo não olhou, não está confiante, até porque nós temos insegurança jurídica e um governo que tem questões fiscais muito mal resolvidas, que ainda acha que gastar mais vale a pena, num momento em que o país precisa, obviamente, ter responsabilidade fiscal. Isso afasta o investidor externo, insegurança jurídica e um governo com problemas fiscais. Tanto é que agora no primeiro semestre a gente tem essa situação fiscal. Vamos para outra tela agora, por gentileza. Ó, esse é o dado aqui, um rombo bilionário nas contas públicas neste primeiro semestre. Para se ter uma ideia, o déficit comparado, obviamente, ao mesmo semestre do ano passado, foi de 41 bilhões, ou seja, o governo gastou 41 bilhões a mais do que arrecadou. Detalhe, as receitas caíram 6,2%? Sim, caíram, mas dá uma olhadinha o quanto subiram as despesas, 5,1%. O que todo mundo faz na sua casa, o que a dona de casa faz na sua casa, quando aperta o orçamento, que é segurar os gastos, nada disso o governo faz. O governo, sim, perdeu receita, como boa parte dos brasileiros também perdeu receita, seja por causa da pandemia, do momento econômico, você vai lá, você aperta o orçamento, todo mundo faz isso. Isso é de conhecimento amplo, geral e restrito, né? É uma lógica que a dona de casa sabe aplicar. O que faz o governo? Aumenta a despesa. A dona de casa não aumenta a despesa, ela segura. Não, o governo foi lá e aumenta e gerou exatamente esse déficit. E pior, o governo ainda continua com esse discurso de gastar mais do que arrecada, ou seja, de ter uma expansão dos gastos públicos em vez de responsabilidade fiscal. Com todo esse cenário, só o PAC não vai resolver para retomar a economia. E pior, o governo aumenta gastos e com isso ele precisa ou emprestar no mercado, o que faz com que o juro que você paga do seu empréstimo, que você vai ter a concorrência do governo, fique mais alto, né? Porque as pessoas, os bancos vão preferir emprestar para o governo do que para você, né?
Com o governo se negocia em algum momento, com você ele pode achar que você não vai pagar, então ele aumenta o que se chama do risco, né? Então o risco quer dizer mais taxa de juro. E pior do que isso, se o governo está fazendo isso, ele vai querer aumentar mais imposto. Se aumentar mais imposto, você afasta investimento, você afasta a iniciativa das pessoas de fazerem novos negócios. Com isso, você repassa mais dinheiro para um governo que se mostra ineficiente na gestão pública, que não traz ideias novas para atrair, muito pelo contrário, está afastando o investidor e com isso você não tem retomada econômica. É a retomada econômica que traria a arrecadação mais saudável que a economia pode proporcionar, que é com crescimento econômico. Se está crescendo, está gerando emprego, todo mundo está ganhando, inclusive o governo. E de forma saudável, sustentável. Com aumento de imposto, na verdade, você aniquila o pagador de impostos, o cidadão, o investidor. E o governo quer ficar, digamos, mais rico. Só que isso não é sustentável no longo prazo, para pagar umas contas que ele está fazendo a cada vez mais. Isso é muito claro, tá? Essa é a situação mais grave. Não tem PAC que resolva essa situação.